estarmos junto com os irmãos para, aleluia, estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Continuando a nossa lição, né, que é o princípio divino no tempo de crise, estaremos estudando hoje a lição número 8, que tem por título As causas da desunião devem ser eliminadas. Glórias a Deus. Vamos orar, pedindo a Deus que o Senhor nos dê direção, né, nos dê esclarecimento pelo seu Santo Espírito, para que possamos compreender o que a palavra do Senhor nos ensina nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos. Queremos, Pai, apresentar a tua igreja nas tuas mãos, Senhor Jesus, que o Senhor possa guardar, Pai, nos ajudar, nos edificar. Deus, que possamos também, aleluia, Pai, cultivar essa união que estaremos aprendendo, Pai, nessa escola bíblica dominical. Os dias são maus, os dias são de crises, precisamos estar unidos e sermos, Pai, aleluia, Senhor Jesus, como a tua palavra nos orienta, Pai. Sermos um para que o mundo possa ver Cristo em nós. Deus Santo, Deus Poderoso, Pai, derrama a tua graça, a tua unção, o teu Espírito Santo sobre cada aluno, em nome de Jesus. Nos ajuda, fica conosco. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. O textuário diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133, 1. Então vamos falar de união nesse dia, né? Nessa escola bíblica dominical, vamos falar de união. Vamos estar mais uma vez falando ali sobre as construções, né, do templo e do muro. Né, dessa feita nós vamos lá para o capítulo 5 de Neemias. É um tema que a gente já tinha abordado na edição passada e ficou então desse item, desse ponto, que falava sobre aquele problema interno do povo de Israel, né, a desunião. Então falava que ia ser tratado numa lição, glórias a Deus, uma lição à parte. É isso que nós estaremos então estudando, glórias a Deus, com a ajuda de Deus, aleluia, nessa lição. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A verdade prática é a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Então é a força indispensável, sem união a igreja não prospera. A Bíblia fala que o reino dividido, né, a casa dividida, ela não prevalece, não pode prosperar. É um testemunho, né, porque as pessoas verão, né, como a igreja está vivendo realmente conforme a palavra de Deus. E a Bíblia diz que conforme a igreja primitiva, né, quando eles eram unânimes na oração, no partir do pão, né, na doutrina, e a cada dia o Senhor acrescentava as almas que haviam de se salvar. É o que a gente já tem experimentado quando a igreja está bem ajustada, está em harmonia, né? A cada dia Deus vai salvando e as pessoas vão se chegando até Jesus sem até muitos esforços, né? Só das pessoas verem o testemunho dos crentes e, pela misericórdia do Senhor, eles vão atrás de Jesus, né? Porque eles viram o reflexo de Cristo em nós. E também é um estímulo para o crescimento da obra de Deus, né? Então a obra ela vai ficar emperrada, vai ficar mirrada, sem união. E com a união a gente vai ver então as coisas prosperarem. Glórias a Deus. A leitura diária vai falar no segundo Salmo 133, que nós já lemos, né? A desunião expulsa as bênçãos de Deus, então o oposto é verdadeiro, né? Se a união atrai as bênçãos, né, a desunião vai expulsar as bênçãos, né, da igreja. Terça, Efésios 4, 15 e 16, a desunião impede o crescimento. Mais uma vez, né, constatado o lado negativo, né, a desunião. Quarta, João 17, 20 e 26, a união, o caminho para a comunhão e o amor. Quinta, Atos 5, 3 a 16, a união engrandece a igreja. Sexta, Neemias 4, 19 e 23, a união é uma grande força. Sábado, Efésios 4, de 1 a 16, o Espírito Santo opera a união perfeita. Né? Então os irmãos acompanham aí a leitura em casa, né? A leitura bíblica diária. Né? Todo dia nós compartilhamos um bannerzinho, né, com um versículo. Também é produzido por esse canal chamado Textual, no qual nós utilizamos aqui o slide e esses banners, né? Material de extrema qualidade, glórias a Deus.
A leitura em classe, Neemias 5, 1 e 6 a 12. Vamos fazer a leitura. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. No versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, disse-lhes: ousura tomais cada um do seu irmão. E eu juntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo as nossas posses. E vós outras vezes vendereis vossos irmãos, ou vendeceriam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juros lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, os peço, as suas terras, as suas vinhas, seus olivais, as suas casas, como também 1/100 do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituiremos e nada procurarem os deles. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Glórias a Deus. Então, restituiremos e nada procuraremos dele, e faremos assim como diz. Ali uma correção no slide, mas é assim então o versículo. Interagindo com o professor, resumindo a interação que há na lição com o professor, vai dizer que a igreja nesses últimos dias precisa de ministro que conduz o rebanho do Senhor à união, à uniformidade, para que a obra de Deus seja edificada e muitas vidas possam ser salvas. Então, de todas as coisas que, aleluia, que mais atrapalha a obra do Senhor, de certo que é a contenda, a desunião, a divisão. Então, que Deus nos ajude a, aleluia, poder resolver todas as pendências, que nós possamos também estar em paz com nossos irmãos, porque a obra do Senhor, ela só é feita com união, porque nós somos um só corpo. Não tem como membros de um mesmo corpo estar em conflito, Então, devemos ser um para que possamos estar ajustados com a cabeça que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Caso contrário, seremos apenas religiosos, participando de uma congregação. E não é assim, devemos fazer parte de uma igreja que é o organismo bíblico. Não só a organização, mas é o organismo. Aquele que bem ajustado, cresce para a glória de Deus. Então a igreja ela tem que estar fazendo a sua parte. Nós somos a agência de Deus, somos o povo de Deus, então temos a responsabilidade de influenciar o mundo. Não podemos imitar o mundo nem neste contexto de brigas, desuniões, de divisões, peleja, tudo isso é obra da carne, como a Bíblia fala. A introdução então diz: veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Como já vimos nas lições passadas, que quando Neemias ele começa ali a construção dos muros, da mesma forma que aconteceu também quando Zorobabel foi construir o templo, houve oposição, houve inimigos externos, mas há também os inimigos internos, como a gente vê nessa lição de hoje. Então, nem sempre o ataque vem de fora, às vezes está internamente, e isso não pode acontecer. Isso não faz parte desse reino, do reino de Deus, não pode estar dividido. Amém? Então vamos ver o conflito que houve ali no dia de Neemias e a solução. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. É o primeiro tópico da nossa lição. Então, a união ela caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então nessa lição a gente vai tentar extrair esses objetivos. Explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja, isso que nós vamos ver agora. No tópico segundo, expor a injustiça social que ameaçava
a união dos judeus no tempo de Neemias e mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Né? E também teremos o objetivo de demonstrar aqui, né, conforme o tópico 4, né, como, né, deve ser tratado, né, para que a paz possa reinar. Como foi tratado naqueles dias e como aplicamos isso na prática nos dias de hoje. Qual era a base dessa união? Então essa união era característica, né, daqueles que pós-exílio, né, aqueles que saíram ali da Babilônia, aleluia, foram despertados a partir dos dias de Ciro e voltaram para construir. Né? É claro que nesse momento aqui que Neemias está, já havia se passado 70 anos, né, após ali a construção do templo, primeiro retorno, tudo isso. Então já havia 70 anos depois que o templo já tinha sido construído, que agora Neemias retorna nesse propósito de construir os muros. Glórias a Deus. Porque embora eles construíram o templo, os inimigos ainda afrontavam, os inimigos ainda, né, atacavam eles, porque eles estavam desprotegidos por falta dos muros de Jerusalém. Glórias a Deus. Então, nesses 70 anos, muita coisa aconteceu. Né? Saíram a partir daquele despertamento. Né? Tiveram um momento de oposição, fracassaram, pararam a obra. Depois de 15 anos parados, voltaram e concluíram então a obra. Né? Deus manda ali os profetas para exortar eles a retornar à obra, que não era tempo deles ficar parados, não era tempo deles de cuidar da própria vida e deixar a casa do Senhor deserta. Então, esse avivamento que Deus vai, né, operando na vida dos judeus, glórias a Deus, a gente vê, tem os altos e os baixos. Né? E agora Neemias vem com todo o ímpeto, né, com toda a disposição para construir os muros, e o povo se une a ele para fazer aquela obra. Então essa união, né, todos eram do mesmo povo, confessavam a sua fé no Deus verdadeiro. Então, o que unia eles? Ser do mesmo povo, estarem passando por aquela mesma luta, né, quererem ver também a obra, as promessas de Deus se cumprir na vida deles. Então, isso era, né, o que unia eles. Todos experimentaram o despertamento. Né? Então, ali nos dias de Neemias, agora, havia um despertamento. Né? Eles estavam desejosos de concluir aquela obra. Né? Neemias separa ali, coloca cada um para construir em frente à sua casa, né? Ali onde está a sua família, e construíram. E a gente vai ver que no final eles construíram tudo em 52 dias. Então, foi uma grande obra mesmo. E todos cooperaram para a restauração de Jerusalém. Todos queriam ver as bênçãos do Senhor retornando, né, a Jerusalém. Aleluia, as maravilhas de Deus ali, como Deus havia operado na vida deles. Essa união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. Hoje, nós também temos que ter união. Por quê? Porque tem coisas que nos unem. Glórias a Deus. E o que nos une é mais forte do que o que nos separa. Então, coisas que unificam a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Todos experimentaram o novo nascimento. Né? Então, nós somos unidos, nós podemos chamar um ao outro de irmão, porque nós nascemos de novo, glórias a Deus. Estamos fazendo parte de uma nova família. Todos amamos os nascidos por Jesus. Todos são aproximados uns dos outros e todos são um em Cristo. Então, Cristo nos une, né? O Espírito Santo opera essa união nas nossas vidas. Glórias a Deus. Então, também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento, todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por Ele, né? Se nós somos nascidos de novo, a gente ama também o nosso irmão que é nascido, né? Se nós não somos nascidos de novo, é claro que a gente vai ficar cheio de farpas, né? Mas quando nós somos nascidos de novo, nós amamos, né? O mais vil pecador que se arrependa é meu irmão, eu vou abraçar ele. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro. Então não há separação, não é judeu, não é grego, não é rico, não é pobre. Glórias a Deus. E todos fazem parte, então, de uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, né? Como dos judeus, era porque eles eram judeus, faziam parte de Israel. Então não tem nenhuma distinção, né? Nível social, cultural, nada. Todos são um em Cristo.
No meio da igreja opera o Espírito Santo, que faz com que todos se tornem um coração e uma alma, né? Então, isso é graças ao quê? É nosso esforço, né? Nossa capacidade de ser assim? Não. É o Espírito Santo de Deus que opera esses milagres na nossa vida. Quando damos lugar a Ele, quando vivemos no Espírito, podemos provar dessa comunhão, né? Dessa coinonia, né? Dessa união. Glórias a Deus. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Então, ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Glórias a Deus. Né? Então, a igreja se torna uma antessala do céu. Por quê? Porque nós podemos experimentar um pouquinho do céu aqui na terra. Glórias a Deus. Né? Ter os dons do Espírito Santo, ter comunhão, ter amor. Aleluia. Isso aí é um pedacinho do céu na terra. A igreja é perfeita? Não. Tem problema? Tem. Mas como a gente vai ver na lição de hoje, né? Nós devemos buscar a solução, né? De forma espiritual, de forma sábia, né? Pedindo a direção do alto. As bênçãos que decorrem da união. Primeiro, o apoio espiritual. Né? Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de crítica, de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Né? Então, a gente já tem provado disso. É maravilhoso, né? A gente poder estar na igreja e abraçar os irmãos. Embora hoje não pode abraçar, mas a gente tem o desejo de estar perto deles, a gente sente saudade. Glórias a Deus. E temos esse apoio, né? Nós comungamos da mesma fé. Levamos a carga uns dos outros, né? A Bíblia fala lá em Gálatas, né? Que cada um leve sua carga, mas que cada um também leve a carga um dos outros. Está lá em Gálatas 6, versículo 2. Glórias a Deus. Diz assim, né? Levai as cargas um dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Glórias a Deus. Então podemos socorrer nossos irmãos, né? Ouvir, né? Aconselhar, tudo isso é levar a carga, né? Ajudar, né? Abraçar, orar por eles, né? Servir a eles com nossos bens, então, levando uns as cargas dos outros. A união nos faz forte, né? Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está no rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro é mais difícil tirá-la. Né? E a igreja unida tem testemunho maravilhoso. Glórias a Deus. Então, uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Né? Então, quando vivemos nesse ambiente, o mundo, como eu já falei, ele tem sede de fazer parte daquele grupo. Ele vê Jesus em nós, ele vê Deus ali naquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Essa união é uma verdadeira força. Por causa da união dos judeus, conseguiram construir o templo e o muro. Então, eles unidos, construíram o templo, lá tiveram os percalços, né? E agora, para construir o muro, 52 dias fizeram aquela grande obra. Quando vinha a oposição, Neemias dizia, não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Imagine nós unidos, quanto nós não podemos fazer para o reino de Deus. Essa união também é um segredo da igreja, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? Está lá em Eclesiastes 4:12. Então, concluindo o primeiro tópico, a síntese é o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre os judeus e os gentios, estiver oculto desde a eternidade. Está lá em Efésios, que esse mistério estava oculto e hoje é revelado. Né? E hoje somos um só povo. Todos aqueles que foram nascidos de novo, aqueles que foram salvos por Cristo. A união entre os judeus estava ameaçada. Agora vamos falar do problema pontual ali do judeu naquele momento. Problema interno, como a gente já citou. Né? Qual era a ameaça? Glória a Deus. Primeiro, né, os mais pobres tiveram que tomar dinheiro emprestado. Então havia ali alguns mais abastados, né, mais ricos, provavelmente ligados à administração, né, eram os principais, né, ou já vieram com alguma posse lá da Babilônia,
E havia aqueles mais pobres que foram para lá no intuito de voltarem a plantar, voltarem, né, a ter a sua vida ali abençoada na presença de Deus, né, voltar a servir ao Senhor com alegria, a estar ali né, cumprindo todas as cerimônias, os sacrifícios e ver Deus abençoar as suas vidas. Né. Houve naquela época fome, houve, né, perseguição, houve os inimigos, né, como Neemias dizia no começo do livro de Neemias, quando seu irmão traz o relato, dizendo os pobres que ficaram lá, né, estão lá, as portas estão queimadas a fogo, as muralhas fendidas, eles estão passando necessidade. Então havia os pobres, por quê? Né? Por já estarem nessa situação, muitas das vezes já foram pobres para lá, e também havia fome, havia os inimigos, havia os impostos que tinham que ser pagos. A gente sabe que eles foram libertos, mas ainda eram vassalos, né, da Pérsia. Né? Todas aquelas nações tinham que pagar tributos. Né? Então, para toda essa situação, tiveram que tomar dinheiro emprestado daqueles mais ricos. Só que em vez dos mais ricos ajudarem, né, se aproveitavam da situação e não socorriam seus irmãos, como a lei, né, a lei que Moisés recebe, né, ela vai tratar de vários aspectos, não só litúrgico, não só ritualista, mas do aspecto social, né, do aspecto sanitário, de saúde. Né? Então, a lei é maravilhosa. E o que diz então em relação aos pobres? A Bíblia diz que sempre vai existir pobre, mas a lei ela tinha, né, alguns pontos que cuidava dos pobres. Né? Por exemplo, se alguém fosse vendido como escravo, né, que era comum naquela época, alguém ficava endividado, não tinha o que pagar, pagava com ele mesmo, né? Ele era vendido como escravo. O judeu ele não podia ter um escravo perpétuo dos seus irmãos. Ele podia servir 6 anos, só que não tinha que libertar. Né? Então ele tinha que liberar seu irmão daquela dívida. E no ano do jubileu, que era de 50 anos, né, o judeu que havia comprado alguma propriedade do outro por causa de uma dívida, por algum motivo qualquer, ele tinha que devolver a terra no jubileu. Tinha que libertar os escravos, né, que ia coincidir com aqueles 7 anos no ano do jubileu também, e ia ter que devolver as posses, as terras para a família daquele que era, né, daquele que havia vendido, daquele que era o proprietário original. Então, a lei era cuidar para que ninguém perdesse sua propriedade e definitivamente as suas famílias não ficassem pobres, né, não ficassem miseráveis, sem nada, sem propriedade, e também para que alguém que se vendesse como escravo fosse libertado. Mesmo aqueles que eram escravos, eles tinham que ser tratados como empregados, né? Não era para ser tratado com maldade, né? Como a gente sabe que a escravidão, né, histórica não tem todos esses cuidados, né? Então a lei sabia que havia essa situação até da dureza dos corações, né? da mesquinhez dos homens, mas ela tinha ali os escapes para que ninguém ficasse à mercê, né, do outro, não fosse propriedade. Levítico 25, 39 vai dizer o seguinte: glórias a Deus. Então a lei é perfeita, era o aio, né? Era a babá que ia cuidar do povo ali para eles se tornarem uma nação. Então o versículo 39 do capítulo 25 vai dizer o seguinte: quando também o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não fará servir o serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então, ele era para ser tratado como um trabalhador assalariado, né? Jornaleiro quer dizer assalariado. Glórias a Deus, né? Então ele não era para ser maltratado, não era para ser alguém que ia ser chicoteado, como a gente sabe da escravidão histórica. Mas os judeus tinham, né, na lei do Senhor esses amparos, né, esses cuidados para que não houvesse essa maldade. Porém, naquela época de Neemias, eles não estavam obedecendo a lei, não estavam seguindo a palavra de Deus. Quando não conseguiam pagar, tinham suas casas, terra até os filhos tomaram. Né?
Era comum alguém não ter como pagar a dívida, acabava tendo que pagar com, ou ele mesmo se vendendo como escravo, ou dando a sua terra, ou até sua casa, ou até mesmo seus filhos. E os mais ricos cobravam juros excessivos. Então, o ponto maior talvez seja esse aí. Por que acontecia todos os outros problemas? Porque os ricos estavam cobrando usura. O que é usura? É o juro além da conta, né? E a gente sabe hoje o que acontece também no nosso sistema financeiro, que muitas das vezes no cartão de crédito, por exemplo, você não consegue pagar uma dívida porque o juros é a bola de neve, né? Então, os ricos estavam fazendo assim naquela época. E acontecia o quê? Se a pessoa não conseguia pagar nem a dívida, como é que ia pagar um juro exorbitante? Acabava ficando com a dívida extrapolada, tinha que perder casa, perder terra, perder filho e até se vender como escravo. Então tudo isso acontecia ali e não era para estar acontecendo, porque o povo estava em vergonha, estavam sofrendo ali sem muros, né? Então os judeus estavam sendo envergonhados, estavam com opróbrio, né? E eles deviam ter se resguardado de não viver como o mundo, né? Com essas atitudes mesquinhas, má, né? Maltratando seus próprios irmãos. Então, quando eles vão construir o muro, há essa peleja interna. Por quê? Porque os pobres queriam se unir, é claro, queriam construir, queriam se livrar dos inimigos. Mas os ricos estavam sendo também seus inimigos. Estavam fazendo coisas piores, né, com ele. Então, aqui na lição vai dizer o seguinte: tratava-se de uma grande justiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar o empréstimo tomado, os irmãos mais ricos executavam dívida, tomando as casas, as terras, até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isso foi causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado, né? Então, o problema maior foi a cobrança dos juros, que acarretou os outros problemas da escravidão e da falta de, né, cada um havia perdido ali sua vinha, sua propriedade, sua casa. Então, como se explica essa injustiça? Foi falta de amor, né? Falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres, expressando dureza com seus irmãos. Então, ao invés de estarem fazendo a diferença, bastava eles cumprir a lei. Não precisava eles ser bonzinho, não. Era só eles cumprir a lei, cumprir a palavra de Deus, e não haveria essa injustiça toda, né? A Bíblia vai falar aqui também, por exemplo, em Êxodo 21, 2, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º será forro de graça. Então, ao 7º ele tinha que ser libertado, mas eles não estavam libertando, não estavam devolvendo as casas no jubileu. Como eu falei, já tinha passado 70 anos, então, no mínimo um jubileu já deveria ter sido proclamado, né? Executado, e eles deveriam ter devolvido todas as propriedades que pertenciam aos seus irmãos. Então, a injustiça social era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. É a síntese do nosso tópico 2. Glórias a Deus. O tópico 3, Neemias solucionou o problema. Nós vamos, né, passar para o professor Lucas. Diácono Lucas vai estar transmitindo para os irmãos, né, algo a respeito desse tópico. Amém? Graças a Deus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um. Irei aqui passar o terceiro tópico, nossa lição de número 8. O terceiro tópico vai dizer assim: Neemias solucionou o problema. Primeiro ponto: Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo, lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou com sua injustiça, perguntando: vendesse-a a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Glória a Deus. Recebemos aqui, amado, nesse terceiro ponto, terceiro tópico, onde vai falar, que Neemias
ele chama a atenção do povo, porque ali no meio do povo existiam as pessoas ricas que estavam escravizando os pobres, E Neemias repreendeu a esse povo, que estava fazendo com que os pobres fossem escravizados, fossem humilhados, Então, Neemias vai chamar a atenção deles, E percebemos, querido, que no capítulo 5 de Neemias, a gente vai ver que o povo estava passando por um período difícil, Então aí foi aonde os ricos se aproveitaram da situação, e começou, a emprestar dinheiro a juros ao povo, Então nós percebemos que nessa situação eles se aproveitaram, E ali o povo pobre estava sendo humilhado, rejeitado, escravizado. E Neemias veio para repreender todo aquele povo que estava fazendo isso com os pobres, Porque Neemias, ele queria que todo mundo crescesse em unidade, Perceba, querido, que a igreja, nós, temos que ter união uns com os outros. Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos andar em união, em concordância, para que a igreja venha crescer sadia, para que a igreja venha crescer, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Observe que Neemias quer que o povo, todos, andem em unidade. O que é unidade? Unidade, irmãos, é andar em um só pensamento, é andar no mesmo foco, na mesma direção, com o mesmo propósito. É isso que se chama unidade. E a igreja, ela tem que ser assim. A igreja tem que crescer, andar em unidade, porque nós pertencemos a Cristo, E quando nós andamos em unidade, tudo vai dar certo. O nome de Deus vai ser glorificado, porque Deus vai operar ao nosso favor. Deus vai operar maravilha no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Então Neemias, ele estava exortando o povo a andar em unidade, a não humilhar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sim, ter união, crescer na união. O ponto 2 diz assim: Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares havia emprestado a juro. Note bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Então, é como nós percebemos que alguns ali no meio tentavam se aproveitar da situação e humilhar o mais fraco. E não é dessa forma que eles deviam agir. Não era daquele jeito que eles deviam agir. Eles tinham que andar em comunhão uns com os outros, Porque essa sim é a igreja sadia do Senhor, aquela que anda na direção, no mesmo propósito, Aí sim nós iremos ver milagres acontecer em nosso meio, porque nós estamos andando em unidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto vai falar assim: a proposta de Neemias foi
acatada, restituí-lemos e nada procuraremos deles. Faremos assim como diz Neemias 5:12, né? Vai dizer assim. Vamos ver aqui. Então disseram, restituí-lemos e nada procuremos deles. Faremos assim como diz. Então chamei o sacerdote e fiz jurar que faria conforme esta palavra. Glória a Deus. Aí diz, Neemias fez com que jurasse diante do sacerdote que assim faria. Um ato simbólico. Neemias confirmou aquele juramento solene. Glória a Deus. Então perceba que Neemias quer, né, que o povo ande em unidade. Neemias quer que o povo tenha, né, o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, queridos, nós, né, como igreja, não devemos andar desconcordando, com desavença, com desunião. Nós trabalhamos em um só pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. Em uma só união. Aleluia. Porque é isso que nós temos que fazer, né? Às vezes, o milagre de Deus não acontece em nosso meio porque tem muita desavença, tem muita desconcordância, né? Tem muita desunião em nosso meio. E nós somos um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós pertencemos a Cristo. A igreja, ela pertence a Cristo. E ela tem que viver em um só pensamento e em um só propósito. Aleluia. De adorar, de exaltar o nome do Senhor Jesus. De ver as maravilhas de Deus. De ver milagres acontecer. Onde nós hoje não vemos, porque existe isso em nosso meio, né? Tem muita divisão, né? Tem muito desentendimento. Isso impede do Espírito Santo de Deus operar o milagre em nosso meio. Isso impede de Deus operar ao nosso favor, em nosso meio. Porque nós somos a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, fica essa reflexão, né? Porque nós, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Observe que é maravilhoso andarmos em unidade. Então que nós possamos aprender com esta lição, com esse terceiro tópico, que nós, como igreja, devemos andar em unidade, né? Ter humildade, ter respeito uns aos outros, né? E sempre com o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor. De adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E aí nós iremos ver o nome de Deus sendo glorificado através das nossas vidas, através da igreja do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Fica essa reflexão. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Glórias a Deus. Então, a síntese do tópico é a convocação de Neemias para a conciliação, né?
Você vê que eles estavam vendendo seus irmãos, eles vendiam seus irmãos, os escravos até para outros, para os estrangeiros. Né? Também a palavra de Deus proibia isso. Não era para se vender um judeu. Né? Então, 25, 42, deixa eu ver se é isso mesmo. Levítico 25, 42 vai dizer o seguinte: porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vende os escravos. Né? Então, até isso os ricos estavam fazendo, vendendo seus irmãos, que era a posse deles naquele momento, né? Que tinham sido vendidos como escravo para eles. Eles pegavam e usavam isso como mercadoria e vendiam para outro, e para o estrangeiro. Aí Neemias falou: vocês vão vender até nós também, se tiver essa situação, chegar a esse ponto. Né? A paz voltou a reinar entre os judeus. Então, eles chegaram ao acordo, né? Juraram ali na presença do sacerdote de que eles iam, então, resolver esse problema. Então, o ponto 4, a paz voltou a reinar. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Né? Então, por isso que Salomão, quando pede a Deus sabedoria, né? Ele diz sabedoria para julgar o povo. Porque é difícil, né? Nós líderes sabemos que é difícil e tem que vir a direção do alto. Né? E como diz aqui, surgindo problema entre os irmãos, só através do Espírito Santo de Deus mesmo para resolver. Glórias a Deus. Deve logo ser tratado como de diligência. Né? Então, faz parte da atribuição do ministro manter essa boa ordem da igreja. Deve enfrentar os problemas com humildade e parcialidade com sabedoria de Deus. Se não vier de Deus, não tem solução, não vai ser resolvido na pancada, né? Então, mas não pode deixar o problema prosperar, pelo contrário, deve-se, né, tomar uma decisão como Neemias fez, porque senão o muro não ia sair do lugar, né? E eles iam continuar sendo à mercê, né, das investidas dos opositores, dos inimigos. Então, Neemias foi um exemplo, né? Então, faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem da igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, parcialidade, com sabedoria de Deus. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para aqueles que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje, isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Né? Então, quando o líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Que Deus nos ajude, nos dê direção sempre. Ele sempre vai dar a solução para o problema que a igreja estiver enfrentando. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Né? Então, relacionamentos entre os irmãos tem que ser tratado com carinho. Né? Bem-aventurados pacificadores. A desunião representa uma obra da carne e a desunião destrói a comunhão e o amor. Devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. Né? Então, é a obra da carne, a desunião, a gente já falou sobre isso. A desunião destrói a comunhão, né? Andai em amor como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4,21. Jesus orou para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Então, a união faz parte de ser crente, faz parte de ser cristão. Glórias a Deus. E ao contrário, né, é verdadeiro. Desunião é da carne. É para quem não é nascido de novo, é para quem, né, ainda falta se converter. Que Deus nos ajude. Né? Finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o ser da estabilidade espiritual da paz da igreja. Então, sem união não há o testemunho da igreja. Sem união a obra não prospera, não avança. Que Deus nos ajude. Amém? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar em espírito. Glórias a Deus. Para que nenhuma condenação possamos, né, ser sujeitos, conforme Romanos 8. Glórias a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê direção, que os irmãos que possam ter alguma desavença uns com os outros, lembre-se, aleluias, que quando não ama o irmão, quando não tolera o irmão, quando não perdoa o irmão, você não faz parte do corpo. Aleluias. Porque para que nós sejamos um em Cristo, a gente tem que ser um com o nosso irmão. Se a gente não amar nosso irmão, se a gente não suportar nosso irmão, não levar suas cargas, aleluia, não zelar para que ele também chegue, aleluia, ao alvo conosco, que é o céu, não tiver esse desejo dele ser
dele também vencer, a gente talvez não esteja ligado à videira e não esteja ligado ao corpo. Que Deus nos ajude e nos desperte também nesse sentido, para que a obra do Senhor seja avivada e a obra do Senhor prospere nesses dias maus, dia de trevas, a luz tem que raiar. Amém? A paz foi mantida porque ninguém enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Glórias a Deus. Próxima lição, vamos estudar então como vencer as oposições à obra de Deus. Mais um tema relevante, né, e ligado a às últimas duas lições, né? Separar do mal, o povo deve separar do mal, depois da desunião, e agora vamos vencer a oposição externa, né, à obra de Deus. Que Deus nos ajude e nos guarde e nos dê uma semana de paz, que possamos estar todos juntos mais uma vez, né, aprendendo da palavra de Deus através dessa lição da escola dominical. Amém? Aleluia. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos ensinado nesse dia. Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez somos gratos a Ti, pedindo a Tua direção, a Tua misericórdia. Pai, seja conosco, que o Teu Espírito Santo nunca, Pai, aleluia, nos desampare, que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça, nunca falte, Pai, sabedoria que vem do alto. Louvado seja o Senhor. Deus Santo também nos ajuda, Pai, aleluia, a eliminar qualquer desunião, qualquer desavença. Pai, aleluia, que nós mesmos, Pai, não venhamos a ter, Pai, nenhum atrito, nenhum desejo, Pai, mal com o nosso irmão. Pelo contrário, que nós o amemos, os suportemos, Pai, e possamos caminhar todos juntos até aquele grande dia maravilhoso que o Senhor virá nos buscar. Deus Santo, Deus poderoso, aleluia, continua abençoando a Tua igreja, enchendo ela do Teu Santo Espírito, Pai, da virtude que vem do alto, para que possamos, com o Teu poder, fazer esta obra para a glória do Seu Santo nome. Deus poderoso, Deus Santo, Pai, vai guardando os familiares dos Teus filhos, livrando do mal, aleluia, Senhor, livra todos nós, Pai, dessa enfermidade, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos. Guarda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. E todos dizem, amém.